Olá, estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Natália, da disciplina de Geografia para o 8º ano dos anos finais. E na aula de hoje, vamos falar sobre as diversas mudanças que ocorreram através das décadas nas formas de trabalho e nas tecnologias. Você conhece tecnologias que eram comuns há alguns anos atrás e hoje não são mais? Vamos falar melhor sobre esses processos na aula de hoje. E para vocês, professores e professoras que nos acompanham, a habilidade da aula tem o propósito de analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África. E o objetivo da aula é analisar as relações de trabalho e as mudanças das técnicas e tecnologias ocorridas ao decorrer das décadas no espaço geográfico. Já para você, estudante que nos assiste, não esqueça de registrar a sua presença na aula de hoje, através do QR Code que está aí na sua tela. É só apontar a câmera do celular para o QR Code, preencher o formulário de presença corretamente e pronto! Já vamos saber que você está acompanhando nossas aulas. O trabalho sempre esteve presente na sociedade com diversas formas de ser realizado. E cada período da sociedade foi marcado por diferentes técnicas e tecnologias que também influenciaram nas formas de trabalho das sociedades. É importante você saber que técnica é a arte de fazer algo, a prática de se construir um objeto, um instrumento. Já a tecnologia é o estudo da ciência pensado para aprimorar e melhorar as técnicas. Por exemplo, quem imaginou que com a criação dos primeiros celulares na década de 1990, que apenas ligavam e atendiam chamadas, hoje em dia teríamos um celular sem teclas e com acesso à internet na palma da nossa mão? Pois essas foram as tecnologias que evoluíram as técnicas de produção dos celulares. Já as formas da divisão do trabalho na sociedade se modificaram de acordo com a maneira que os sistemas comerciais de cada época se estabeleciam. Nas primeiras sociedades, essa divisão era sexual, entre os trabalhos que eram designados para os homens e os trabalhos que eram designados para as mulheres, e também de acordo com a idade. Com as mudanças e com a sociedade cada vez mais modificada, o trabalho começou a ser dividido nas diferentes formas produtivas, visando a comercialização com a divisão social do trabalho. Essa forma de divisão do trabalho ficou bem caracterizada nos ofícios da Idade Média, onde haviam os artesãos que tinham o conhecimento de todas as técnicas para a produção, com a forma de trabalho manufaturada, ou seja, trabalho produzido à mão. Com as grandes navegações e as divisões entre metrópoles e colônias, os colonizadores europeus ocupavam os territórios de suas colônias e retiravam desses territórios matérias-primas para a produção de produtos que eram comercializados nas metrópoles europeias. As colônias eram onde se retiravam a maior parte das matérias-primas utilizadas. No continente africano, além da matéria-prima, houve também a exploração e a comercialização da mão de obra escrava, que era vista como mercadoria e levada para os trabalhos braçais nas colônias. A divisão internacional do trabalho, a chamada DIT, foi a princípio essa forma de divisão dos papéis das metrópoles e das colônias na produção do comércio internacional, onde as colônias forneciam produtos como cana-de-açúcar, tabaco e algodão, que geravam grandes lucros comerciais para a Europa, Portugal. Já no século XVIII, com as mudanças e ampliações cada vez maiores das técnicas e tecnologias, teve início a Revolução Industrial, que foi o surgimento das indústrias de produção de bens e serviços. Diferente da manufatura, a industrialização marcou a diferença da forma de produção artesanal e totalmente
totalmente manual para uma forma de produção com maquinários, com a necessidade da mão de obra humana para o comando das máquinas. Você irá assistir agora um trecho do vídeo de Tempos Modernos, um filme feito pelo ator Charlie Chaplin, que retrata esse período da primeira Revolução Industrial e como era a forma de trabalho nesse período de início da industrialização na Europa. Tiempos modernos, una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Perceberam no vídeo como era a forma de trabalho? Tinha um ritmo intenso e compulsório, com a intenção de produzir uma grande quantidade de produtos em um ritmo acelerado. Na primeira e na segunda Revolução Industrial, foram criadas novas tecnologias que modificaram completamente a sociedade até então, onde o carvão mineral era a principal matéria-prima utilizada para a movimentação das máquinas na primeira Revolução Industrial, e os subprodutos do petróleo, como a gasolina e o diesel, fortemente utilizados na segunda Revolução Industrial, que com as tecnologias e técnicas cada vez mais melhoradas, novos tipos de produtos no mercado foram surgindo, como por exemplo os automóveis, se expandindo pelo continente europeu, que foi o auge dessa industrialização. Além disso, a Revolução Industrial e a industrialização que se iniciaram exigiram uma maior quantidade de matérias-primas para lidar com a grande produção que surgiu. E por isso, deixou de existir a relação de exclusividade que a metrópole tinha com apenas uma colônia, ampliando as relações de vendas de mercadorias entre os demais territórios do globo. Por isso, a divisão internacional do trabalho se caracterizou no decorrer desse processo, como as ligações entre as atividades econômicas realizadas em diversas partes do mundo, e o papel de cada uma delas nesse cenário mundial por quem produzia, importava e exportava. Perceba a relação que essa divisão tem com a forma que se comercializaram produtos e serviços nos dias de hoje. Foi nesse período que se iniciou a estruturação das trocas comerciais capitalistas que nós temos hoje. No século XX, ocorreu o que foi chamado de industrialização tardia, que se caracterizou pela concentração industrial em países como Brasil, México e Argentina, na América Latina, e na África do Sul, no continente africano, e se estendendo para países do continente asiático, como por exemplo a Coreia do Sul. Isso ocorreu por meio de indústrias e empresas estrangeiras, também chamadas hoje de transnacionais, que possuem filiais em diversas partes do mundo e principalmente nos países denominados de economia emergente ou em desenvolvimento, que são economias de países que foram, por um longo tempo, colônias e que demoraram a ter a sua independência econômica das metrópoles, como por exemplo o Brasil. Os países oferecem subsídios e condições vantajosas para a instalação de empresas estrangeiras, exatamente com o intuito de crescimento econômico no país, com as vantagens de serem os produtores de matérias-primas com maior mercado consumidor desses produtos, além da mão de obra abundante e barata e baixos impostos. Como, por exemplo, a empresa de serviços financeiros Citibank, que abriu a sua primeira filial brasileira em 1915, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com isso, uma nova divisão internacional do trabalho surgiu,
mostrando que os países, ainda em processo de desenvolvimento econômico, produziam e exportavam não só as matérias-primas para a produção, como por muito tempo fizeram, mas também produtos industrializados. E é claro que essa industrialização mais tardia nos países foi motivada por transformações no espaço e novas infraestruturas para sustentar essas indústrias, além da necessária melhoria nos transportes e nas redes de comunicação. E você, estudante, já marcou a sua presença na aula de hoje? Ainda não? Então garanta agora a sua presença através do QR Code que está na sua tela, preenchendo e enviando o formulário corretamente. E já no século XX, devido aos grandes avanços ocasionados pelas tecnologias e inovações nas técnicas, ampliação da produção e das necessidades de produtos e serviços, se deu início à terceira Revolução Industrial, no período pós-Segunda Guerra Mundial, em que os novos avanços nas tecnologias integraram-se cada vez mais no processo produtivo, conhecida também como Revolução Técnico-Científica Informacional. O grande destaque foi os estudos nos campos da robótica, genética e eletrônicos, tecnologias avançadas, qualificação da mão de obra, comercialização e gestão das empresas no processo de fabricação e dinamização dos produtos. Também são características de destaque desse novo processo de industrialização, com destaque também ao surgimento da internet, dos satélites artificiais, dos robôs e dos computadores. E aí, o que achou da aula de hoje? Consegui contribuir ainda mais para os seus estudos? Espero que sim! E para ajudar ainda mais nesse processo, vamos fazer uma atividade sobre o assunto que tratamos. Essa atividade ela pode ser realizada na sala de aula ou em casa, para aprofundar ainda mais o tema que tratamos nessa aula. Pesquise sobre a indústria 4.0 e o que é essa nova forma de indústria, suas principais características e como ela altera o nosso cotidiano e as tecnologias atuais. Converse com seus colegas, professores e familiares e compartilhe conosco as suas respostas através do nosso Instagram, o @Dever em Casa na TV. Vou dar 30 segundos para anotar as informações da atividade. E antes de terminar a nossa aula, mais um lembrete para você, estudante que nos assiste. Não esqueça de marcar a sua presença nessa aula, através do QR Code que está aí na sua tela, ok? Na aula de hoje, nós falamos sobre as evoluções da sociedade através do trabalho e das modificações de divisão do trabalho na sociedade, marcado pelo aprimoramento das técnicas e tecnologias ao longo das décadas. Falamos também sobre as 3 revoluções industriais e como foi a industrialização em cada fase, marcada pelas mudanças na sociedade e na forma de comercialização de produtos e serviços mundialmente. Além disso, nós podemos observar também como a relação das colônias e metrópoles no início do processo capitalista mercantil influenciou em um certo atraso na economia dos países e em sua industrialização, como os países da América Latina e África. E antes da aula terminar, não se esqueça de confirmar a sua presença na aula de hoje, através do QR Code que está aí na tela. É muito importante o preenchimento correto do formulário de presença para sabermos que você está nos acompanhando. E a aula de hoje está terminando por aqui, mas continue estudando em casa e fazendo as atividades propostas na aula. Até a próxima! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!